Então agora, com este mulato, o firmo, é uma pouca vergonha. Este R.O. dia, pois você não viu? Levaram aí numa bebedeira, a dançar e cantar a viola. Que nem sei o que parecia. Deus te livre. Para tudo há horas e há dias. Para Rita todos os dias são dias santos. A questão é aparecer quem puxe por ela. Ainda assim não é má criatura. Tirante o defeito da vadiagem. Bom coração tem ela, até demais, que não guarda um vintém pro dia. De amanhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas. O João Romão já lhe não fia. Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos quando ela tem. Dinheiro é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar, e a bater, e a torcer. Camisas e ceroulas, esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que, em torno da sua tagarelice, o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada, de onde o sol tirava cintilações de prata. Estavam em dezembro e o dia era ardente. A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos, as paredes que davam frente ao nascente, caiadinhas de novo, reverberavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala de jantar do Miranda, Dona Estela e Zulmira, ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam em voz surda, indiferentes à agitação que ia lá embaixo, muito esquecidas na sua tranquilidade. De entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam 9 horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço. Ao balcão o Domingos e o Manuel não tinham mãos a medir com a criadagem da vizinhança, os embrulhos de papel amarelo sucediam-se, e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz. Um tostão de açúcar. Uma garrafa de vinagre. 2 martelos de vinho. 2 vinténs de fumo. 4 de sabão. E os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. Me avie, seu Domingos. Eu deixei a comida no fogo. Ó peste! Dá cá as batatas, que eu tenho mais o que fazer. Seu Manuel, não me demore essa manteiga. Ao lado, na casinha de pasto, a Bertoleza, de saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo de suor, ia e vinha de uma panela a outra, fazendo pratos, que João Romão levava de carreira aos trabalhadores. Assentados num compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro, só para o frege, e o rapaz, a cada comensal que ia chegando, recitava, em tom cantado e estridente, a sua interminável lista das comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O Paraty circulava por todas as mesas. E cada caneca de café, de louça espessa, erguia um vulcão de fumo tresandando a milho queimado. Uma algazarra medonha, em que ninguém se entendia. Cruzavam-se conversas em todas as direções, discutia-se a berros. Com valentes punhadas sobre as mesas. E sempre a sair, e sempre a entrar. Gente, e os que saíam, depois daquela comisaina grossa, iam radiantes de contentamento, com a barriga bem cheia, a arrotar. Num banco de pau tosco, que existia do lado de fora, junto à parede e perto da venda, um homem, de calça e camisa de zuarte, chinelos de couro cru, esperava, havia já uma boa hora, para falar com o vendeiro. Era um português de seus 35 a 40 anos, alto, espadaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordinário, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos todavia, humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. Então ainda não se pode falar ao homem? Perguntou ele, indo ao balcão entender-se com o Domingos.
O patrão está agora muito ocupado. Espere. Mas são quase 10 horas e estou com um gole de café no estômago. Volte logo. Moro na Cidade Nova. É um estirão daqui. O caixeiro gritou então para a cozinha, sem interromper o que fazia. O homem que aí está, seu João, diz que se vai embora. Ele que espere um pouco, que já lhe falo. Respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. Diga-lhe que não vá. Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir. Observou-o Hércules com a sua voz grossa e sonora. Ó filho, almoce aí mesmo. Aqui o que não falta é de comer. Já podia estar aviado. Pois vá lá. Resolveu o homenzarrão, saindo da venda para entrar na casa de pasto, onde os que lá se achavam o receberam com ar curioso, medindo da cabeça aos pés, como faziam sempre com todos os que aí se apresentavam pela primeira vez. E assentou-se a uma das mesinhas, vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista dos pratos. Traga lá o pescado com batatas e veja um martelo de vinho. Quer verde ou virgem? Venha o verde, mas anda com isso, filho, que já não vem sem tempo. Quarta. Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar, nem se lhe trair a fisionomia o menor sintoma de cansaço. Você vem da parte do Machucas? Perguntou-lhe. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. Sou eu. Estava empregado em outra pedreira? Estava e estou na de São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar adiante. Quanto lhe dão lá? 70.000 réis. Oh! Isso é um disparate. Não trabalho por menos. Eu, o maior ordenado que faço é de 50. 50 ganha um macaqueiro. Ora! Tenho aí muitos trabalhadores de lajedo por esse preço. Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra por 50.000 réis quem dirige a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres. Sim, mas 70.000 réis é um ordenado impossível. Nesse caso vou como vim. Fica o dito por não dito. 70.000 réis é muito dinheiro. Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um trabalhador bom, do que estar a sofrer desastres, como o que sofreu sua pedreira a semana passada. Não falando na vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah! O Machucas falou-lhe no desastre? Contou-mo, sim senhor, e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço. Mas 70.000 réis é impossível. Deis só um pouco. Por menos não me serve. E escusamos de gastar palavras. Você conhece a pedreira? Nunca a vi de perto, mas quis-me parecer que é boa. De longe. Cheirou-me a granito. Espere um instante. João Romão deu um pulo à venda, deixou algumas ordens, enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro. Ande a ver. Gritou-lhe da porta do frege, que a pouco e pouco se esvaziara de todo. O cavouqueiro pagou 12 vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha. Apesar das toldas que se armaram. Um calor de cáustico mordia-lhes os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas. Naquele rescaldo, aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa, Augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar.
Parecia derreter-se como sebo, a Leocádia largava de vez em quando a roupa. E o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas, assanhadas pelo ó. Fez o outro, sacudindo os ombros, e disse depois com empáfia. Houvesse mais 100 quartos que estariam cheios. Mas é tudo gente séria. Não há chinfrins nesta estalagem, se aparece uma rusga, eu chego, e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, nem nunca deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muita boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e, depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo que é mais perto, aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente. E 3 calante. Meio-dia em ponto. O sol estava pino, tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro, num dia sem nuvens. A pedreira, em que ela batia de chapa em cima, cegava a olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra, nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo, que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo, os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças. Algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos. Outras já prontas para seguir, à espera do animal, e outras enfim com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio de rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábuas, onde 3 pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para adiante, na mesma direção, corria um vasto teleiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca, aí. Muitos portugueses trabalhavam de canteiro, ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida, surgia uma oficina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro, em volta da bigorna 2 homens, de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como 2 diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa, e ali mesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal, de onde saíam pequenas línguas de fogo, irrequietas e gulosas. João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros: Ó Bruno! Não se esqueça do varal da lanterna do portão. Os 2 homens suspenderam por um instante o trabalho. Já lá fui ver, respondeu o Bruno. Não vale a pena consertá-lo, está todo comido de ferragem. Faz-se-lhe um novo, que é melhor. Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair. E o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto atrás recomeçava o martelar sobre a bigorna. Em seguida via-se uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta. Mas, no vivo fartum exalado de lá, sentia-se que fora habitada ainda aquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos de árvore, alguns já serrados. Muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí à pedreira restavam apenas uns 50 passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal. Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao
sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lajedos à ponta de picão, mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete. E todo aquele retintim de ferramentas. E o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada, tudo dava ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra. Pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra, tinha-o cara a cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo. A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira. E desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. Veja lá, disse ele, apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor. Pois olhe só o que eles têm tirado de lá, e umas lascas, uns calhaus que não servem para nada. É uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa. Agora o que hão de fazer dessa cascalhada que aí está senão macacos? E brada aos céus, creia ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos. O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço. Continuou o outro. Ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é separada por um veio. Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? Ninguém, porque é preciso um empregado que saiba o que faz. Que, se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio. Como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira. Boa é ela, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda, e se o sujeito não for fino leva o demo. Sou eu quem o diz. E depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua mão, grossa como o próprio cascalho, um paralelepípedo que estava no chão, que digo eu. Cá está. Macacos de granito. Isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro! Dizia o homenzarrão, parando entusiasmado.
defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele. Toda esta parte que se segue agora, declarou João Romão, ainda não é minha. E continuaram a andar para diante. Deste lado multiplicavam-se as barraquinhas, os macaqueiros trabalhavam à sombra delas, indiferentes àqueles dois. Viam-se panelas ao fogo, sobre 4 pedras, ao ar livre, e rapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher nem sinal. De vez em quando, na penumbra de um ensombro de lona, dava-se com um grupo de homens, comendo de cócoras defronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda, um pão na direita, ao lado de uma garrafa de água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda a parte. Mas, lá no fim, debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormiam à sombra, de papo para o ar, a barba espetando para o alto, o pescoço entumecido de cordoveias grossas como enxárcias de navio. A boca aberta, a respiração forte e tranquila de animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relaxamento! Resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isto está a reclamar um homem teso que olha a sério para o serviço. Eu nada tenho que ver com este lado, observou Romão. Mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo. Olará. Abusam, porque tenho de olhar pelo negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera. Isso juro eu. Entendo que o empregado deve ser bem pago, ter para sua comida a farta, o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja, ou, então, rua. Rua, que não falta por aí quem queira ganhar dinheiro. Autorize-me a olhar por eles. E verá. O diabo é que você quer 70.000 réis, e suspirou João Romão. Ah! Nem menos R$ 1. Mas comigo aqui há de ver o que lhe faço. Entrar para a algibeira. Temos cá muita gente que não precisa estar para aqui. Tanto macaqueiro, por exemplo. Aquilo é serviço para descanso, é serviço de criança. Em vez de todas aquelas lesmas, pagas talvez a 30.000 réis. É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar 2 bons trabalhadores de 50, que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, é já a 3ª vez que aquele que ali está deixa cair o escopro. Com efeito, João Romão ficou calado, a cismar, enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. E você, se eu tomar, disse depois o vendeiro, muda-se cá para estalagem? Naturalmente. Não hei de ficar lá na cidade nova, tendo serviço aqui. E a comida, forneço-a eu. Isso é que a mulher é quem a faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio. Deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si, os meus 70.000 réis voltar-me-ão à gaveta. Tudo me fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança. Hoje mesmo, se quiser, tem um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35. Vou mostrar-lhe. E aligeirando o passo, penetraram na estrada do Capinzal com direção ao fundo do cortiço. Ah! É verdade. Como você se chama? Jerônimo, para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, de onde escapou
como de uma panela fervendo que se destapa, uma baforada quente, vozeria. 3 Andante a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol. V. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher, para tomarem conta da casinha alugada na véspera. A mulher chamava-se Piedade de Jesus, teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mais sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural. Vieram ambos à boleia da andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça, o marido a mesma roupa do dia anterior. E os dois apearam-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça, Jerônimo abraçado a 2 formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna, e a Piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores, que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam. O que será este pedaço de homem? Indagou a machona da sua vizinha. De Tina, a Augusta carne mole. A modos, respondeu esta, que vem para trabalhar na pedreira. Ele ontem andou por lá um horror de tempo com o João Romão. Aquela mulher que entrou junto será casada com ele? É de crer. Ela me parece gente das ilhas. Eles o que têm é muito bons trastes de seu. Interveio a Leucádia. Uma cama que deve ser um regalo e um toucador com um espelho maior do que aquela peneira. E a comoda, você viu, nha Leucádia? Perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana. Vi. Rico traste. E o oratório, então? Muito bonito. Vi também. É obra de capricho. Não. Eles sejam lá quem for, são gente arranjada. Isso não se lhes pode negar. Se são bons ou maus só com o tempo se saberá. Arriscou Dona Isabel. Quem vê cara não vê corações, e sentenciou o triste Albino, suspirando. Mas o número 35 não estava ocupado por aquele homem muito amarelo que fazia charutos? Inquiriu Augusta. Estava, confirmou a mulher do ferreiro, a Leucádia, porém creio que arribou, devendo não sei quanto, e o João Romão então esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele. É. Acudiu a machona ontem, pelo cair das 2 da tarde, o Romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro. Quem sabe, se o pobre homem não levou a breca, como sucedeu aquele outro que trabalhava de ourives. Não. Este creio que está vivo. O que lhe digo é que aquele número 35 tem mau agouro. Eu cá por mim não o queria nem de graça. Foi lá que morreu a Maricas do Farjão. 3 horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados. Dispunham-se a comer o almoço, que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde. Ele contava aviar até a noite uma infinidade de coisas, para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte. Era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto era como homem. Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena. Tentar a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado.
Como uma besta, sem aspirações, nem futuro, trabalhando eternamente. Para outro. Não quis. Resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte, onde, diziam-lhe patrícios, todo homem bem disposto encontrava furo. E, com efeito, mal chegou, devorado de necessidades e privações, meteu-se a quebrar pedra em uma pedreira, mediante um miserável salário. A sua existência continuava dura e precária, a mulher já então lavava e engomava, mas com pequena freguesia e mal paga. O que os dois faziam? Chegava-lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem. Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade. Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e, de quebrador de pedra, passou logo a fazer paralelepípedos, e depois foi se ajeitando com o prumo e com a esquadria e meteu-se a fazer lajedos, e finalmente, à força de dedicação pelo serviço, tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salário igual ao deles. Dentro de 2 anos, distinguia-se tanto entre os companheiros, que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a 70.000 réis. Mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para frente, 2 outras coisas contribuíram muito para isso e a força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda, e, talvez, principalmente, a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma honestidade a toda a prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. Saía de casa para o serviço e do serviço para casa, onde nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa paz. Traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada, e, tanto um como o outro, eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos. Iam às vezes à missa ou, à tarde, ao passeio público. Nessas ocasiões, ele punha uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó. Ela o seu vestido de ver a Deus, os seus ouros trazidos da terra, que nunca tinham ido ao monte de socorro, malgrado as dificuldades com que os dois lutaram. A princípio no Brasil. Piedade merecia bem o seu homem, muito diligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação, que os seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para Botafogo, não a deixaram quase todos. Jerônimo, ainda na Cidade Nova, logo que principiara a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte. Meteu a filha em um colégio, que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço em que então moravam, a sua casinha era a mais decente, a mais respeitada.